conhecido e saudoso Cid Moreira defende a guarda do sábado e admite que só começou de fato a estudar a Bíblia Sagrada por conta de Ellen White. Mas como assim, Leila? Que história é essa? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá, eu sou a Leila e eu já quero convidar você a deixar o seu like nesse vídeo agora no comecinho. Já deixa o seu like aí embaixo antes que o vídeo acabe e você vá embora e esqueça de deixá-lo. Aproveita e compartilhe esse conteúdo com pelo menos uma pessoa e deixa o nome dela aqui embaixo nos comentários que eu quero orar por ela. Agora, bora pro vídeo de hoje que tá especial demais. Bora lá? E para o vídeo de hoje trouxemos um ser humano que dispensa qualquer tipo de apresentação. Ele é uma figura muito icônica e reconhecido mundo afora, não só pela sua fisionomia já tão conhecida, mas principalmente pela sua voz inconfundível e marcante. Estamos falando de nada mais, nada menos do que Cid Moreira. Inclusive, você sabia que o Cid não possui um nome artístico? Isso mesmo, Cid Moreira é o seu nome de batismo e não artístico. Você sabia que o apresentador ele já foi casado 4 vezes? Isso mesmo, ele está no 4º casamento com a Fátima. Dessa união não surgiram nenhum filho, mas das uniões anteriores, o Cid teve 3 filhos, uma filha e um filho biológicos e o 3º filho adotivo. Em 2020, a filha de Cid Moreira faleceu vítima de um edema pulmonar causado pelo forte vício no cigarro. Até hoje, o apresentador diz sofrer muito com o processo que a filha passou e com a sua morte, infelizmente. Agora me diz aí, quem nunca ouviu pelo menos um trechinho da Bíblia narrado pela voz de Cid Moreira? Eu já. E você? O Mestre Jesus disse: não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Hoje o Cid Moreira está com 96 anos. E embora ele já tenha lido a Bíblia de capa a capa, afinal de contas, ele fez aquela famosa narração da Bíblia Sagrada. Inclusive, ele passou 6 anos narrando a Bíblia. Você sabia disso? 6 anos naquele projeto que era inédito e que ele não estava tendo nenhum retorno financeiro. Pelo contrário, ele estava investindo naquele projeto, que foi um voto que ele fez para Deus. Por ter passado tantos anos no Jornal Nacional, reportando ali tantas mensagens tristes para a população, depois que ele saiu da Globo, ele decidiu então levar o Evangelho, que são as boas novas para as pessoas. Então ele fez esse voto com Deus, narrou a Bíblia ali no período de 6 anos, totalizando as horas gravadas, aproximadamente 100 horas de gravações, já numa idade assim bem avançada, né? Um guerreiro de Deus, um missionário do Evangelho. E como eu disse, né, embora ele tenha lido a Bíblia de capa a capa, no período em que ele narrava a Bíblia, Cid Moreira não tinha nenhum conhecimento da Bíblia. Embora a sua voz empoderada demonstrasse ali conhecimento, ele afirma que conhecimento algum ele tinha a respeito da Bíblia Sagrada. Mas como é que ele passou a ter essa vontade de estudar a Bíblia aguçada? Porque ele lia a Bíblia, mas ele não estudava ela. Tudo aconteceu com um convite que ele recebeu da Igreja Adventista do Sétimo Dia para narrar um dos livros da profetisa Ellen White,
que tem como título Caminho a Cristo. Cid Moreira aceitou esse projeto, mas antes ele precisou ler o livro e entender esse livro para compreender quais eram as mensagens que ele passaria. Isso porque o Cid Moreira havia narrado, a Bíblia Sagrada, e ele não poderia aceitar um projeto que fosse contra a palavra de Deus. Então ele pegou o livro, começou a estudá-lo juntamente com a Bíblia Sagrada. E aí se apaixonou. Ele viu que todos os ensinos que estavam no livro da profetisa condizem de fato com o que está na Bíblia Sagrada. Foi daí que surgiu a paixão pelo estudo da palavra de Deus. E ele diz que até então não tinha nenhum desejo de entender, de compreender mais a Bíblia. Ele achava que a parte dele já tinha sido feita. Ele estava divulgando ali o Evangelho. Agora, Cid, tem uma outra relação sua com a literatura e que nos interessa muito justamente pela peculiaridade. Como foi o seu encontro com o Caminho a Cristo, Cid? Tive muita dificuldade porque não conhecia a Bíblia na época, mas o livro Caminho a Cristo foi um caminho para eu conhecer a Bíblia. Mesmo? Porque as referências que a Ellen White faz nesse livro, me aguçou a curiosidade de querer saber o que é aquilo. A partir desse momento, ele começou a entender todas aquelas crenças, todas aquelas doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia que são citadas ali no livro. Cid Moreira hoje diz que não se considera um assembleiano, um adventista, um católico. Ele diz que não tem religião, mas ele vive como um adventista do sétimo dia, inclusive até defendendo a guarda do sábado. Na Bíblia não encontramos a palavra domingo. Durante a semana da criação, Deus não deu nome a nenhum dos dias da semana. Entretanto, o sétimo dia foi destacado por Deus, pois nele descansou, o abençoou e o santificou. Quando Deus escreveu sua lei em 2 tábuas de pedra, ele afirmou que o sétimo dia é o sábado. Na Bíblia, encontramos apenas 9 referências que mencionam o primeiro dia da semana e estão relatadas nos seguintes livros: Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e 1 Coríntios. Entretanto, nenhum destes versos ordena a mudança do sábado para o domingo como dia de adoração. Dentre tantas doutrinas e crenças, ele também defende outras, como por exemplo, a mortalidade da alma. São coisas que Cid Moreira veio a compreender a partir do estudo das Escrituras. Isso não é maravilhoso? E de fato, muitas pessoas têm levantado a voz e apontado o dedo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia e nos acusado de ensinarmos a ler heresias. Isso tudo porque não estudam as Escrituras, porque a partir do momento que estudamos as Escrituras e compreendemos o querer de Deus, o nosso maior intuito é procurar uma igreja que de fato sigam os preceitos e o querer de Deus. Pessoas improváveis estão se levantando para proclamar as verdades do Evangelho. E assim como um dia Deus levantou a nação de Israel terrestre para alcançar outras nações, para salvar outras nações, assim Deus tem levantado pessoas no meio de nós, pessoas que até estão fora da igreja, para alcançar outras vidas. E você, como você tem contribuído para a obra do Evangelho? Será que você tem olhado só para si? Ou você tem olhado numa visão assim abrangente de fato, querendo alcançar outras vidas? Que é um conselho. Comece aí divulgando esse conteúdo, compartilhando esse conteúdo com as pessoas que você deseja alcançar nas suas redes sociais, listas de contato. Faça isso, eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz com sua atitude. Eu desejo para você um restante de semana abençoado na presença de Deus e que todos os dias você acorde determinado a alcançar uma pessoa, pelo menos uma pessoa, com a palavra de Deus.
Que Deus abençoe tua vida, a tua casa e o teu ministério. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.